Assembleia de Deus elege 13 deputados federais. No vídeo de hoje, um artigo publicado no jornal Mensageiro da Paz, em janeiro de 1987, escrito pelo pastor Jeremias do Couto. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Pela primeira vez na história do parlamento brasileiro, foram eleitos em todo o país 26 deputados federais evangélicos. Dentre eles, 13 pertencem à Assembleia de Deus, que, de apenas um representante na última legislatura, passou agora a ter a maioria em termos de representação denominacional na bancada evangélica eleita em 15 de novembro. Este fato se reveste de maior importância porque os novos parlamentares receberam também nas urnas a responsabilidade de escrever o novo texto constitucional que vai reger a vida política, administrativa e econômica do país. O povo evangélico não deixou também de votar nos nossos candidatos a deputado estadual, que estarão nas assembleias legislativas de seus respectivos estados, representando o pensamento da Igreja. A eleição desses evangélicos foi o resultado de um trabalho permanente de conscientização realizado por alguns órgãos da imprensa evangélica, entre eles o Mensageiro da Paz, que foi o primeiro a tratar do assunto de maneira objetiva, seguindo orientação estabelecida na reunião de líderes das Assembleias de Deus, promovida em abril de 1985 em Brasília, Distrito Federal. Naquela oportunidade, ficou decidido que as convenções de cada estado fariam gestões no sentido de serem escolhidos candidatos evangélicos, principalmente à Assembleia Nacional Constituinte. O editorial do Mensageiro da Paz de maio de 1985 já dizia o seguinte: temos o suficiente potencial para eleger em cada unidade da federação um representante evangélico para a próxima Assembleia Nacional Constituinte, o que representaria, no cômputo geral, mais de 20 nomes oriundos do nosso meio. Por que dar o nosso voto a candidatos espíritas ou de outras religiões, se podemos contribuir de modo efetivo para que os nossos sejam eleitos? A partir de então, o tema começou a tomar corpo e começou a ser desenvolvido sob vários aspectos em praticamente todos os números do Mensageiro da Paz, que em editorial de julho de 1985 destacou a importância dos evangélicos nos cargos públicos ao afirmar: a ocupação de cargos públicos por pessoas evangélicas que tenham lastro espiritual embasado na autenticidade cristã é um dos meios pelos quais a Igreja pode exercer sua influência positiva entre a sociedade. Essa movimentação no meio evangélico contribuiu para a indicação do reverendo Guilhermino Cunha como representante da Igreja Evangélica na comissão constituída pela Presidência da República para preparar o anteprojeto constitucional. Outro trabalho importante foi o do jornalista Josué Silvestre, que escreveu o livro Irmão Vota em Irmão: Os Evangélicos, a Constituinte e a Bíblia, divulgado e lido em todo o país. A obra serviu para eliminar preconceitos e mostrar a legitimidade do projeto em fase de conscientização. Vale ressaltar ainda a criação do GEAP, Grupo Evangélico de Ação Política, que meses antes das eleições reuniu em Brasília um grupo de candidatos para discutir um padrão uniforme de ação. Passadas as eleições, o saldo não poderia ter sido melhor para esta fase, principalmente por causa da fragmentação do voto em torno de um grande número de candidatos em alguns estados e que prejudicou sensivelmente a eleição de outros mais cotados.
O mensageiro da paz sente-se no dever de colocar alguns princípios com os quais os parlamentares evangélicos estão obrigatoriamente comprometidos. 1. Uniformidade de ação quando tratar-se de assuntos que interessem a comunidade evangélica, com destaque para a ética comportamental. 2. Identificação aberta com o Evangelho sem subterfúgios, especialmente no relacionamento com a imprensa secular. 3. Sem cair nos extremismos, orientar-se pela Bíblia para encontrar respostas que solucionem as desigualdades sociais existentes no Brasil. 4. Testemunho condizente com a vida cristã, pois todos estarão voltados para a ação dos evangélicos eleitos. Qualquer deslize será prejudicial ao nome da Igreja. 5. Não abandonar as bases, como fazem os políticos profissionais, mas prestar relatórios permanentes das atividades no Congresso Nacional. 6. Lembrar-se ainda de que, acima das obrigações partidárias, encontram-se os imutáveis e eternos princípios bíblicos, os quais devem nortear as atividades dos parlamentares cristãos. Por outro lado, o povo evangélico que votou em 15 de novembro deve cobrar, fiscalizar e criticar quando determinadas atitudes ferirem o pensamento cristão. Assim como agora foram eleitos, os novos deputados poderão, nas próximas eleições, perder o mandato para outros, caso não correspondam às expectativas. É preciso que isto fique bem claro. Agora passemos aos nomes dos novos deputados federais evangélicos. Rio Grande do Sul, João de Deus Antunes, da Assembleia de Deus. Santa Catarina, Orlando Pacheco, da Assembleia de Deus. Paraná, Mateus Iensen, da Assembleia de Deus. São Paulo, Manoel Moreira, da Assembleia de Deus. Fausto Rocha, da Igreja Batista. Jaime Palharim, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Rio de Janeiro, Sotero Cunha, Benedita da Silva, ambos da Assembleia de Deus. Edésio Frias, Harold de Oliveira, ambos da Igreja Batista. Baso Coimbra, da Igreja Congregacional. Roberto Augusto, da Igreja Universal do Reino de Deus. Lisânias Maciel, da Igreja Presbiteriana. Espírito Santo, Nelson Aguiar, da Igreja Batista. Lésio Sattler, da Igreja Presbiteriana. Minas Gerais, Roberto Vital, da Igreja Evangélica Batista. Paulo Almada, da Igreja Batista Renovada. Mário de Oliveira, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Bahia, Newton Barbosa, da Assembleia de Deus. Pernambuco, Salatiel Carvalho, da Assembleia de Deus. Ceará, Gidel de Freitas, da Igreja de Cristo. Maranhão, Antônio da Conceição Costa Ferreira, membro da Assembleia de Deus. Idival Holando, Enoque Vieira, ambos da Igreja Batista. Pará, Eliel Rodrigues, da Assembleia de Deus. Amazonas, José Fernandes, da Assembleia de Deus. Rondônia, José Viana, da Assembleia de Deus. Mato Grosso do Sul, Levi Dias, da Igreja Presbiteriana. Goiás, Antônio de Jesus Dias, da Assembleia de Deus. No Espírito Santo, Joaquim Beato, da Igreja Presbiteriana, ficou como suplente de senador. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.